TDAH e Jesus. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco um comparativo de quem tem TDAH e como que lida com a espiritualidade mesmo tendo TDAH. E sim, você pode ter um transtorno e ser uma pessoa de Deus. Meu nome é Núbia, eu sou ministra de cura e libertação. Eu também fui diagnosticada com TDA recentemente, através de uma profissional, a gente fez alguns testes e foi identificado que eu tinha esse transtorno do déficit de atenção. A hiperatividade não constou nos meus testes, mas eu entendo também que cada um tem um quadro clínico, né? E que é necessário que um profissional faça essa avaliação. Então, eu quero te convidar, tá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade e como que a gente pode lidar com essa questão mesmo tendo esse transtorno. Por que eu identifiquei que a minha espiritualidade estava sendo influenciada através desse transtorno? Eu percebi que eu não tinha mais foco na minha oração. Todas as vezes que eu ia orar, eu sentia que eu estava bem perdida na oração. Eu começava a oração de um jeito e de repente eu me perdia nos meus pensamentos e terminava a oração de um jeito que não tinha nada a ver, ou às vezes não lembrava o que eu tinha orado, ou me perdia totalmente no caminho da oração. Ficava pensando nos problemas ali na hora de adorar a Deus, no meio da oração. Eu pensava muito nos problemas, a mente sempre conturbada, e eu não conseguia me concentrar, né? A questão também da falta de foco para ler a Bíblia, não conseguia ler Bíblia, né? E eu acredito que a medicação agora vai me ajudar um pouco nisso, para ter mais foco. E olha que eu sou uma ministra, assim, do Evangelho, né? Que sou mais atuante, então eu preciso realmente ter essa vida de oração, essa vida de leitura bíblica, para ter essa consagração mais a Deus, e de fato eu não estava conseguindo. Então eu fui entender a minha memória. Se eu lia um versículo ontem à noite, hoje eu já não lembrava qual que era o versículo que eu tinha lido. Às vezes eu tinha que preparar uma pregação para uma ministração, eu tinha que estudar a pregação no dia, momentos antes de eu ministrar, porque se eu estudasse na semana antes, eu já não lembrava mais o que eu precisava ministrar, e mesmo já sabendo sobre aquele tema. Então era algo que estava me impactando muito e eu sem entender o que poderia estar acontecendo. Outra questão que eu acho que é muito latente também as pessoas que têm esse transtorno é a questão da impulsividade, né? A gente age muito por impulso, a gente é muito acelerado no falar, a gente às vezes dá uma resposta muito rápida, isso às vezes pode soar para as pessoas como rispidez, né, como indiferença, como alguém que é altivo, alguém que é soberbo, e não é. Às vezes é só um comportamento daquele transtorno, daquele momento. A impulsividade, agir sem pensar, querer trocar os pés pelas mãos, tomar uma decisão, às vezes sem buscar em Deus aquela resposta, né? Então, quando a gente é muito impulsivo, corre muito o risco da gente ferir pessoas, né? E principalmente tomar decisões que Deus não está à frente dessas decisões é algo muito sério. Eu creio muito naquele versículo que diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então é importante que sempre quando a gente orar, a gente colocar Deus à frente daquilo que a gente está para buscar, para receber, para que Deus esteja conosco naquela decisão a ser tomada. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então ele pode nos direcionar naquilo que deve ser feito. Então agir por impulso é muito arriscado. Outra questão importante é a questão da dopamina. Muitas vezes a pessoa que ela tem TDAH, ela busca sempre a dopamina, né? Essa sensação do prazer, da saciedade do prazer. Então é uma linha muito tênue entre você ter o prazer e ser cristão. Porque tem coisas que nos dão prazer efetivamente nessa terra, mas nem tudo está alinhado com a palavra. Então a gente precisa muito ter esse equilíbrio para que a gente não fira os nossos princípios, os valores, os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus tem para nós. Então, por exemplo, às vezes você está ali a fim de beber, de sair, de curtir, para ter ali o seu pico de dopamina lá em cima. Mas a gente sabe que determinadas atitudes não convêm, né? E não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para nós. Então é importante ter esse equilíbrio, tá? E eu gosto de falar tudo com muito equilíbrio, porque nem tudo na nossa vida é espiritual, gente. Tem coisa, nós somos um ser tricotômico. O que é isso? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então tem coisas que vai estar na nossa alma, tem coisas que vai estar no nosso corpo e tem coisas que são de fato espirituais. Mas aqui em relação ao TDAH, a gente está lidando com coisas que fazem parte de nós, né? Um transtorno que a gente acabou tendo em algum momento da nossa vida e veio se desenvolvendo, e existe um tratamento para isso, existe uma medicina, existe
profissionais direcionados para isso. A psicologia está aí para isso, a psiquiatria está aí para isso. Então é importante que a gente busque sim ajuda, que a gente não espiritualize tudo, nem tudo é demônio, tá? Tem coisas que existem os profissionais aptos para nos ajudar. Quero dizer também que outra coisa, a desorganização, que é uma característica, né, que começou a ficar muito ali relevante na minha vida, e a questão em relação às regras. Então, normalmente o TDAH ele tem um pouco de dificuldade de lidar com regras. E a gente entende também que pela palavra que toda autoridade é instituída por Deus. Então, às vezes a pessoa, o TDA, ele não vai saber lidar com essa regra, não. E às vezes ele vai bater de frente ou não vai se identificar com aquela regra e vai ficar aquele impasse. E muitas vezes é característica desse transtorno. Então é importante também que a gente tenha equilíbrio sobre isso na nossa vida, né? Outro ponto importante a ser avaliado é a questão da oscilação emocional. Eu apresentei muita oscilação emocional também dentro desse quadro, né? E eu acho importante a ser avaliado, porque às vezes a gente leva assim, eu tô com depressão, esse trem é do demônio, eu tô sendo oprimido, e às vezes não é isso, às vezes faz parte do quadro, e a gente tá levando para um lado espiritual, né? E que não tem a ver com isso, tem a ver com uma outra questão, né? Outra questão também é a gente se sentir, às vezes, não pertencente ou diferente das outras pessoas. Isso é comum, né, do quadro do TDAH. Uma outra questão é a baixa autoestima, porque às vezes a gente é muito criticado pelas pessoas por aquela conduta e tal. Então, infelizmente, pode acontecer de afetar a autoestima, a questão da rejeição também pelos mesmos motivos. Mas eu quero dizer que independente de todas essas características, todos esses sintomas, existe um Deus também que ele é apto a nos curar, né? Nem tudo ele quer curar, tem coisa que ele vai trazer o profissional para nos curar, para nos tratar, né? Porque nem tudo tem cura, às vezes tem tratamento. Então, às vezes Deus ele deixou aí a medicina pra gente, se necessário for tomar uma medicação para que a gente tenha esse tratamento, quem sabe um dia a cura, mas se ele também quiser nos curar completamente. Agora, aliado a isso, a gente tem o Espírito Santo, né, que também tem em nós o domínio próprio, que a gente pode ter ali mais um controle sobre todos esses sintomas, a gente pode tentar ir controlando melhor todos esses sintomas, a questão da impulsividade. Então é isso, assim, eu acho que aliado o tratamento, a terapia, a psiquiatria e a espiritualidade, eu acho que é muito válido, muito bom para quem hoje foi diagnosticado, né, com TDAH. Então, deixa aqui no seu comentário o que você achou sobre esse vídeo, se você passa por algum sintoma desse, se achou que o TDAH influenciou na sua espiritualidade. Eu espero ter ajudado de alguma forma, né? Se você quiser deixar algum relato, fique à vontade. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Muito obrigada, Deus te abençoe.